Bom, muito bom dia a todos, Enio que está falando, e eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo aqui, que a gente, vou gravar com vocês aqui, as informações sobre, as novidades aí de tudo que a UP vai promover agora a partir do dia 1º de outubro, onde a gente teve a oportunidade de ir para uma reunião de liderança, onde aproximadamente aí 300 a 400 líderes de todo o Brasil, gente que viajou de muito longe para poder conhecer essas inovações. O mais interessante é que a UP, numa proposta, de estar ouvindo os líderes, se reuniu com os duplos, triplos, e Onix na segunda-feira, repassou uma informação de uma ideia de plano que eles tinham através de muitas sugestões que todos os distribuidores mandam diariamente para a empresa. Reuniu tudo aquilo, desenvolveu um plano e baseado nesse plano houve algumas alterações nesse meio tempo, foi noticiado algumas coisas, depois foi alterado e eles chegaram a um consenso comum de um plano que, na minha humilde visão, vai com certeza alavancar muito os resultados de todas as pessoas. É um projeto que deixou muita gente ali arrepiado, a visão que a gente conseguiu ter aí de um primeiro processo é que muitas pessoas vão começar a fazer dinheiro muito rápido com a empresa. E a gente sabe que a maioria das pessoas se mantém no negócio de multinível quando elas têm resultado e até para poder compartilhar com as pessoas. Então a gente acredita muito que isso só vai vir para poder fortalecer a empresa, fortalecer os distribuidores e que muitas pessoas vão poder realizar os seus sonhos aí de uma forma muito mais rápida. A UP ela criou aí agora essa marca, UP, nossa essência, seu sucesso, e eu vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho de tudo que a gente viu lá. Existe ainda, futuramente, algumas coisas ainda que vão ser acrescentadas, mas o básico que começa a partir do dia 1º de outubro é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, chegou o que todos esperavam, tudo que vocês sugeriram nos últimos meses para a evolução do plano, a nova fase do marketing de relacionamento responsável, o UP+, que vai ser a nossa nova marca. A gente vai entrar diretamente aí no plano de qualificação, já vem inovações nesse plano de qualificação que eu acredito, que muitas pessoas que estavam aí nas redes, que às vezes tinham dificuldades, eram bons em relação a volume de produtos, mas às vezes tinham uma dificuldade em relação à qualificação, para poder fazer novos cadastros, porque começou um trabalho muito forte e às vezes não teve o tempo hábil para poder se treinar, para poder fazer o trabalho de cadastro de pessoas. O mais interessante desse plano de qualificação que a gente vai perceber nos próximos meses é que muitas pessoas vão se qualificar muito mais rápido. Então você pode perceber aí o plano de carreira, ele vai ter aí, como já existe o nível bronze, prata, ouro, rubi, diamante, duplo diamante, triplo diamante. O Onix não muda o nome, agora vai se chamar diamante negro, ou algumas pessoas gostam de falar o Black Diamond. E o diamante vermelho, que seria o duplo Onix, que agora vai se chamar diamante vermelho ou Red Diamond, tá? E você pode perceber de cara aí a mudança, ou seja, o bronze hoje com 2.000 pontos, ele vai ser uma pessoa que, por exemplo, para ele se qualificar ao nível bronze, antigamente ele precisava ter os 2.000 pontos e 5 cadastrados diretos ativos, que estariam trabalhando com a empresa, movimentando pelo menos um perfume. Essa regra quebra. Ou seja, a pessoa hoje, a partir do dia 1º de outubro, ela vai poder se qualificar a bronze sozinha se ela quiser. Tem muitas pessoas que são muito boas vendedoras, que fazem grande volume de produtos, e ela, por exemplo, sozinha, ou com um, ou com duas, ou com 3 cadastros, ela vai poder chegar aí ao volume de 2.000 pontos e se qualificar a bronze muito rápido. Isso vai ser muito interessante, porque vai ser de maneira um estímulo para essa pessoa continuar fazendo o trabalho para poder seguir nas novas qualificações. O prata, mesma coisa, 6.000 pontos, 2 qualificados, então os qualificados eles não vão ser alterados, só no caso do rubi aí que vocês vão ver, já eu passo. E o prata, por exemplo, não vai precisar também ter os 5 ativos diretos, por exemplo, 5 ativos diretos e dos 2 qualificados, 5 diretos qualificados em cada nível, quer dizer, essa regra ela quebrou. Então, como a gente percebe, você atingindo os 6.000 pontos e tendo 2 equipes qualificadas, pelo menos a bronze, você se torna um prata. O ouro, 15.000 pontos, 4 qualificados. O rubi, que era 30.000 pontos,
e 6 qualificados, ele muda para 40 mil pontos e 5 qualificados. Aumenta um pouco a pontuação, mas por consequência são menos pessoas qualificadas. Então o que a gente visualiza é o seguinte: vai ter um pouquinho de dificuldade para poder chegar em termos de pontuação, mas por consequência você vai trabalhar menos pessoas qualificadas. Então a gente acredita que se você fizer um trabalho muito concentrado em cima dos 5 qualificados, a questão da pontuação ela vai ser uma consequência. Então você vai perceber, como eu falei, desde o começo, que as pessoas vão se qualificar muito mais rápido. E isso vai gerar resultados na base. Gerando resultados na base, automaticamente vão vir novos patrocínios. Gerando novos patrocínios, a pontuação naturalmente ela vai se alavancar. Então o Ruby aí 40 mil pontos, 5 qualificados. E as outras, os outros níveis, o diamante não muda, né? 60 mil pontos, 6 qualificados, como eu falei, aquela regrinha dos 5 ativos quebra, né? Eliminou. Isso eu acho que vai ser de fundamental importância para o crescimento. O duplo diamante, existiam 2 maneiras de se qualificar a duplo diamante, uma maneira antiga e a maneira nova, que é essa, que foi lançada a partir de junho desse ano. Então vai seguir só essa regra, a outra regra foi eliminada. E o duplo diamante vai ser a pessoa com 400 mil pontos, 6 qualificados, e pelo menos desses 6 qualificados sendo 2 diamantes. O triplo diamante, 700 mil pontos, 6 qualificados, sendo no mínimo 4 diamantes. E o Black Diamond, 1 milhão de pontos, 6 qualificados, sendo 6 diamantes. E o Red Diamond, 1 milhão e 300 mil pontos, 8 qualificados, sendo 8 diamantes. Né? Então são desafios para quem está começando o projeto hoje, mas que podem perceber que a flexibilidade do plano vai permitir com que você tenha resultados muito mais rápido, ok? Então vamos lá, bônus e ganhos, ou seja, uma nova fase, né? Então o plano, que a gente teve aí uma alteração no mês de junho, onde já existia o plano tradicional e foi adicionado o plano personalité. De certa forma, muitas pessoas não entenderam, o plano personalité. Então isso foi notório, a empresa começou a reavaliar toda essa situação e ela acabou eliminando, essa questão do plano personalité. Então o plano hoje, a partir do dia 1º de outubro, vamos dizer assim, ele vai ser um plano só, ele vai voltar a ser um plano só. Só que eles pegaram do plano personalité uma opção de bonificação e acrescentou o plano tradicional. Então vai ser um plano só. Tá? Então eles vão chamar de 5+1 ou up+, que vão ser 5 formas de bônus mais a sua venda direta. Tá? Então a pessoa, para poder apresentar o plano de negócio, vai ser muito mais simples. Para as pessoas convidadas vai ser muito mais simples entender a maneira como se ganha. E eu confesso a vocês que vai ser extremamente generoso, esses bônus, essa mudança que houve. Vocês vão perceber aí nos próximos slides. Bom, então os bônus de formas de ganho. A primeira, exatamente o bônus de primeira compra personalité. Entenda que esse personalité ele está aí, mas ele não divide o plano em 2 maneiras. Ele é apenas uma forma que se chama bônus de primeira compra. Lembra daqueles R$6,90, quando você cadastrava uma pessoa e recebia R$6,90 da primeira à 5ª geração? Aquilo lá não existe mais, tá? Então foi substituído pelo nome, tá? Apenas o nome, bônus de primeira compra personalité, tá? Então a única coisa que leva do personalité é esse bônus de primeira compra. Então aquele R$6,90 foi substituído por esse bônus que eu vou explicar daqui a pouquinho como é que funciona. Vai também o bônus de ativação, que já existia, o bônus de graduação, antes era o bônus de vendas, tá? Então do plano de carreira, vamos dizer assim, que foi mostrado aí anteriormente no slide, a gente chamava de bônus de vendas. E num consenso com a liderança, eles acharam muito interessante mudar o nome de bônus de vendas para bônus de graduação, ou seja, conforme você vai crescendo no plano de carreira, bronze, prata, ouro, rubi, diamante, duplo, você está se graduando. Então quando você se gradua, é um reconhecimento que a empresa faz, então eles mudaram o nome aí de bônus de graduação. Bônus de liderança, então para quando você, aquele bônus que na verdade não vai ser alterado, o bônus de liderança e o super bônus também não vão ser alterados, ficaram a mesma coisa. Que o bônus de liderança é exatamente aquele que você, quando forma diamantes abaixo, e o super bônus que também não muda, que vai ser explicado aqui também. Então vamos lá. Existirão a partir do dia 1º de outubro 3 kits de negócio, ok? Para você acessar o negócio. Então assim, chegamos a ter aí até 7 kits de negócios diferentes.
isso vai ser tudo eliminado. Tá? Então a gente vai ter a partir do dia 1º de outubro apenas 3 kits. Então numa apresentação de negócio, você vai fazer a apresentação de negócio para a pessoa vai escolher lá em que kit ela quer entrar. E como nós queremos tratar a UP de maneira profissional, ou seja, para poder mostrar, né, para as pessoas que o negócio UP ele é um negócio onde a pessoa tem um negócio a partir de casa, mas tratar de maneira profissional e não simplesmente cadastrar pessoas para poder revender produtos e a pessoa esquecer que ela existe um plano de carreira para ela alavancar. Lógico que, né, a gente tem aí basicamente 2 perfis de pessoas para o negócio UP, né, aquelas pessoas que queiram trabalhar apenas com venda e aquelas pessoas que queiram trabalhar com liderança, né, liderança e venda. O que a gente quer repassar aqui para vocês é o seguinte, né, a gente vai começar a tratar a UP como um modelo profissional de negócios e assim, baseado até em outros modelos que existem no mercado, onde você pode perceber que tem empresas hoje no mercado aí que tem altos investimentos em produtos, tá? E o nosso modelo, lógico, existem esses 3 pacotes que você está vendo aí e a pessoa vai investir no pacote conforme cabe no bolso dela. Então o primeiro pacote é o pacote profissional clássico, que vai ser R$ 180, foi substituído por aquele de 150, vai ser R$ 180. O de 150 anteriormente, que valia 29 pontos, esse de 180 vai valer 50 pontos. Tá? E ele vai te dar o direito a 10% do bônus personalité de primeira compra. Você vai entender o que é isso já já. É uma coisa extraordinária. Tá? Temos também o pacote bônus executivo, ok? Que é o profissional executivo, que o investimento vai ser de R$ 800, ele vai gerar uma pontuação de 400 pontos e ele vai te pagar 20% dos bônus de primeira compra. Tá? E o bônus, o kit profissional master de R$ 1.900, que vai gerar 1.000 pontos e que vai pagar 30% do bônus personalité de primeira compra. Enio, como é que vai funcionar isso? Me explica. Tá? Então, lembra como eu falei a questão do R$ 6,90 quando você cadastrava uma pessoa? Ok. Esse R$ 6,90, né, como eu falei, ele foi eliminado. Então, por exemplo, se a pessoa, você apresentou um negócio para ela e ela vai querer entrar, por exemplo, no profissional clássico de R$ 180, o que vai acontecer? Você vai ter, né, um sistema binário na empresa, tá, para poder administrar essa equipe. E a empresa ela vai pagar para você 10% sobre a pontuação, tá, do cadastro dessa pessoa. Ou seja, você cadastrou uma pessoa, a pessoa quer entrar no profissional clássico de R$ 180, você vai receber 10% da pontuação que foi gerada do kit dela, ou seja, 5 pontos, né? 10% de 50 pontos. Então você vai ganhar R$ 5, ok? Esse bônus ele é pago, né, de primeira compra na sua equipe menor, tá? Então foca nisso. Conforme você começar a construir a sua rede de negócios, você sempre vai receber esse bônus da sua equipe menor. Agora, o mais interessante, esse bônus ele é pago sem limite de profundidade. Ou seja, enquanto que no bônus tradicional você recebia R$ 6,90 pelo acesso da pessoa, se você começa a formar 2 equipes, lógico que naturalmente vai vir um derramamento da sua linha ascendente, do outro lado você vai começar a construir. Esse bônus ele é pago não só pelos kits, né, das pessoas que você cadastra, como da sua rede também cadastrou na sua equipe menor, e é sem limite de profundidade. Ou seja, você vai poder receber aí, se você está no profissional clássico, né, se você está cadastrado no profissional clássico e cadastrou também uma pessoa no profissional clássico, você vai ganhar 10% do que essa pessoa quando ela entrou no negócio, ou seja, R$ 5, né, 10% de 50 pontos. Você pode optar também pelo profissional executivo, que é um investimento de R$ 800, aí vem um pacote de produtos, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Vai vir R$ 800, né, em produtos, vai gerar 400 pontos. Só que quando você entra nesse pacote, né, profissional executivo, ao invés de você receber 10%, você vai começar a receber 20% agora de todas as pessoas que entraram no negócio. Então, por exemplo, se você é um profissional executivo, você cadastrou uma nova pessoa, cadastrou ela na tua equipe menor, lá no binário. O que vai acontecer? Ao invés de você ter ganhado, né, você cadastrou uma pessoa, por exemplo, se você se cadastrou no profissional executivo, e a pessoa que você cadastrou ela entrou no profissional clássico,
Ao invés de você ganhar 10% de 50 pontos, que seria os R$5, você vai ganhar agora 20%. Então você vai ganhar R$10, ok? Agora, se você é um profissional executivo e cadastrou uma pessoa no profissional executivo também, quando gera 400 pontos, o que vai acontecer? Você vai, né, quando cadastrando ele na equipe menor, o que vai acontecer? Você vai receber 20% de 400 pontos, ou seja, R$80, ok? Se essas pessoas começam a duplicar para outras pessoas, automaticamente o que vai acontecer? Você vai receber 20%. Toda vez que entrar uma pessoa nova no negócio, você vai receber 20% do acesso dessa pessoa, ok? Agora, se você quiser ser mais arrojado ainda, e aí, sinceramente, gente, já até falei com o dono de CD de Pouso Alegre que o primeiro kit profissional master é o meu. R$1.900, ok? Você vai investir nesse 1.900, você vai receber um pacote de produtos. Vale ressaltar uma visão que a gente teve, principalmente dos kits profissional master e o kit profissional executivo. A UP quer que você tenha uma experiência, na verdade, com esses dois pacotes, com todos os produtos da empresa. Então vai vir um mix fechado de produtos com todos os produtos da empresa. Isso é muito importante pelo seguinte, isso eu falo até nos meus treinamentos, né? A pessoa às vezes se cadastra, ela só conhece os produtos, os perfumes, ela não, até poucos perfumes. Ela não conhece o Activida, o The Soft, o hidratante, o gel dental, o enxaguante, agora os shampoos também que vão compor os kits, né? E o que acontece? Ele deixa de gerar negócios, ele deixa de gerar oportunidades para ele. Então, visualizando isso, o que a empresa fez? Ela desenvolveu pacotes onde a pessoa ela vai receber todos os produtos, ela vai ter uma experiência de consumo com todos os produtos. Vai ser um primeiro investimento. As próximas vendas, tudo que ele fizer depois, vai ser só lucro no bolso dele. Lógico que ele pode pegar, por exemplo, alguns produtos do pacote e vender, para tentar, né, para poder recuperar, vamos dizer assim, parte do investimento dele. Mas o que vale ressaltar é o seguinte, o objetivo aqui é que você tenha uma experiência com todos os produtos, que você possa conhecer, porque você conhecendo, você usando todos os produtos, naturalmente vai ficar muito mais fácil, né, e você vai passar com muito mais credibilidade a informação sobre esses produtos para as pessoas. E isso vai gerar muito mais negócios. Porque talvez pessoas que às vezes entraram pelo perfume na sua rede, que até hoje não tem experiência com nenhum tipo de outro de produto, quando começa a usar um gel dental, um enxaguante bucal, ou, né, vai começar a perceber que existe um outro mercado também para ela atuar. Então isso é muito importante, essa visão, né, que a UP quer passar para as pessoas. Tá? Tratar, como eu falei, de maneira profissional o negócio. Então voltando aqui, Profissional Master, R$1.900, ele vai gerar 1.000 pontos. E olha só, gente, é absurdo isso, né? Imagine, por exemplo, que você começou o negócio e você cadastrou 2 pessoas, tá, nesse Profissional Master. O que vai acontecer? Automaticamente você já vai bater bronze de cara com 2 pessoas. Porque 1.000 pontos, né, vezes 2.000 pontos. Como você não precisa mais dos 5 diretos para poder fazer o negócio, você já bateu bronze. Então você vai começar a receber aí 30% da pontuação. Ou seja, se você é um Profissional Master e você foi lá e apresentou o projeto para um amigo e esse cara quis entrar no Profissional Master, o que vai acontecer? Você vai receber 30% de 1.000 pontos, ou seja, R$300. Agora, se esse cara que você cadastrou, ele pegou e foi lá e apresentou o negócio para uma outra pessoa, e esse cara também quis entrar no Profissional Master, o cara entrou no Profissional Master, você também recebe R$300. Isso é até o infinito na sua equipe menor, gente. Isso tem que fazer uma simulação para vocês verem a visualização, mas é absurdo. As pessoas vão ter que começar a ter resultado muito rápido, tá? E usando produtos de alto consumo. A gente vai ter, né, aqueles 2 perfis que já existiam para UP, que é o perfil de venda e o perfil de consumo. Muitas pessoas vão querer entrar no negócio para poder consumir os produtos, fazer o ativo e formar rede. E aí vai continuar, lógico, o foco também da venda, daquelas pessoas que vão entrar para o negócio, que vão usar os produtos, né, que vão conhecer os produtos e vão começar a revender muitos produtos. Então aquele bônus de R$6,90, como eu falei, foi eliminado, que era pago até a 5ª geração. Vai agora, né, esse bônus vai gerar uma alavancagem absurda, porque as pessoas vão começar a ter resultado muito rápido, né, não só de qualificação, como também
de dinheiro no bolso. Então o que acontece? Né? Se você começar a visualizar aí, lógico, vai da condição financeira, e isso o Clarel foi enfático, né? Ele enfatizou de maneira muito real. Ele falou assim, ó, gente, se apresenta o negócio para a pessoa e a pessoa escolhe de que forma ela quer fazer parte do empreendimento. Nunca force ela, né, por exemplo, entrar no profissional master. Às vezes ela não tem essa condição. Mas conforme ela vai ganhando o dinheirinho dela, se ela entrou no profissional clássico, daqui a pouco ela pode fazer o upgrade, vamos dizer assim. Ela paga a diferença, né? Ou seja, se ela investiu no 180 e ela quer fazer o de 1.900, ela vai pagar a diferença. Ela vai pagar R$ 1.720 para poder fazer esse upgrade. Tá? Então isso é muito legal. E como eu falei, é um binário onde vai te pagar na tua equipe menor sem limite de profundidade. Se você, por exemplo, é um profissional master, entrou no negócio, cadastrou uma pessoa que também entrou no profissional master, e dentro do mês, por exemplo, essa pessoa cadastrou 5 pessoas no profissional master que vai entrar na sua equipe menor, automaticamente o que vai acontecer? Você vai receber R$300 de cada uma, R$1.500. Então, assim, eu confesso a vocês que quando eu fui deitar na cama ontem à noite, eu comecei a fazer conta, a visualizar isso, vai gerar um resultado absurdo, tá? Então, assim, preparem-se para grandes emoções, ok? Então, como eu falei, esse é o primeiro bônus, né? O bônus de primeira compra, que na verdade eu já até antecipei aqui, eu já expliquei automaticamente aqui, né? Mas o bônus de primeira compra, qual que é o conceito? Né? Ele é gerado na primeira compra dessa pessoa, tá? E o bônus é pago na equipe menor no volume. Então aqui tem uma simulaçãozinha, como vocês podem ver. Você começou no negócio, né? Para quem já tem redes, né, já existe um binário lá, então você vai começar a identificar o seu binário. E você vai, por exemplo, você cadastrou o 1 e o 2. Esse 1 trouxe o 3, o 3 trouxe o 5, o 5 trouxe o José. Vamos supor, né, nesse exemplo aqui, vamos dizer, somou-se aqui 4.000 pontos de um lado, né, no binário, e do outro lado o 2 trouxe o 4 trouxe a Ana, 3.000 pontos do outro lado. Ou seja, fechou o mês, somou a pontuação de um lado, somou a pontuação do outro, gerou a pontuação lá de 3.000 pontos e 4.000 pontos. Se você entrou no Master, você tem 30% disso. Ou seja, 30% de 3.000 pontos, R$900. Só nesse bônus. Ok? Só nesse bônus. Se você tivesse, por exemplo, entrado no pacotezinho mais simples, vamos dizer assim, né? No pacote aqui clássico, o que acontece? Você também poderia patrocinar pessoas no Master? Pode. Só que aí o que vai acontecer? Você vai receber 10% desse volume. Então você receberia 10% de 3.000 pontos, R$300. Então vai ficar a critério seu, do que couber no seu bolso, da visão que você tem para o negócio, tá? Mas o que eu posso dizer para vocês é que a alavancagem vai ser sensacional só nesse bônus de acesso à primeira compra, ok? Uma coisa importante, tá? Existe um limite de bônus nessa forma de ganho. Então, o limite, para o Rubi, R$80.000 por mês, diamante, 160 mil por mês, duplo diamante, 400 mil por mês, e aí vai. Agora aí eu quero salientar um negócio para vocês. É fácil construir uma rede assim? Não é fácil. É tempo, né? Demanda tempo, demanda construção, demanda muita dedicação. Mas o que eu quero ressaltar para vocês é o seguinte: um Rubi hoje, ele ganha uma média aí de 3, 4, 5 mil reais. No sistema tradicional que já existia. Olha o potencial de ganhos que você pode chegar para um Rubi. E para um diamante? É fácil, como eu falei? Não é fácil, mas é construção. Então, preparem-se, como eu falei. Tá? Preparem-se. Existe a migração, como eu falei. Existem pessoas, por exemplo, né, que já entraram no kit prata, no kit ouro, que era do Personalité. Então, por exemplo, quem entrou no kit ouro Personalité será migrado para o profissional master, no novo plano. Ele não vai investir mais nem um centavo, ele já entra direto no profissional master, ele já está qualificado, ok? Para quem adquiriu o prata Personalité, será migrado para o executivo, né? Que é aquele plano de R$800. Já é migrado automaticamente, sem nenhum ônus para a pessoa. Lógico que ela, se quiser entrar no master, ela faz o upgrade, ok? Agora, todos os demais kits adquiridos serão migrados para o profissional clássico. Então, se você já é antigo, ou se você comprou aquele kit de 150, você está no profissional clássico, ok? Então, isso é muito importante. Vale ressaltar, como eu falei, né, se você está no clássico, né, você quer ir para o master,
fazer o upgrade, você paga a diferença. Né? Não é R$ 1.900, você já tinha pago 180, você paga os 1.720. Gera a pontuação aí diferente também, né? A diferença da pontuação. Porque a pontuação do Classic era 50, a pontuação do Master, do Master era 1.000. Então você recebe a diferença e começa a receber 30% da pontuação. Gente, a gente está falando só da primeira bonificação, ok? Que, como eu falei, antes era pago R$ 6,90 da primeira à quinta geração. Agora vai ser pago de 5 a R$ 300 reais, sem limite de profundidade na sua equipe menor. Então faça as contas. Faça as contas. Eu acho que tem certeza que você vai ficar com insônia como eu. Quem estava no cliente clássico quer ir para o executivo, paga a diferença, como eu falei. Isso é uma migração, né? Para quem quer fazer o upgrade. Ok? O que vai compor os kits, tá? Kit profissional master e kit executivo. Tá aí, ó. Então, por exemplo, o kit executivo vai vir um perfume, um shampoo, um antisséptico, um gel dental, um Desoft, um hidratante, um Activida, 2 bandeirinhas para carro para você promover a marca, 2 bandeirinhas de torcedor para você promover o negócio e mais o kit profissional. No kit profissional master vão vir 3 perfumes, 14 shampoos, 4 antissépticos, 4 géis dentais, 2 Desofts, 6 hidratantes, 2 Actividas, 10 bandeirinhas de carro, 10 bandeirinhas de torcedor e mais um kit profissional clássico. Então, assim, qual que é o objetivo? Você ter uma experiência com todos os produtos e que você possa depois compartilhar com as pessoas também, tá? Então, o investimento nesses pacotes para você ter uma experiência com eles e começar a promover as suas vendas, a alavancagem. Como eu falei, você entrando no profissional master, você vai fazer dinheiro muito mais rápido para você recuperar o seu investimento. Se você quiser vender parte dos produtos, você vai, né, pegar parte do dinheiro para poder pagar o seu investimento. Agora, o mais importante, né, não pense no negócio para hoje. Pense em futuro. Imagine você começar a construir aí, a partir de hoje, uma rede que daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos tenha 100, 200, 500, 1.000 pessoas no negócio, duplicando esse negócio. Se cada dia, por exemplo, né, eu fico imaginando o meu caso, né, que entra uma média aí de 2 a 3 pessoas por dia no meu negócio e que compram um kit básico. Né? Como eu vou entrar no Master, eu tenho 30% disso. Ou seja, se eu ganhava R$ 6,90 no tradicional, e é muito válido isso, se a pessoa quiser comprar só o kit simplesinho, ao invés de eu ganhar os R$ 6,90 que eu ganhava anteriormente, eu vou ganhar R$15, que é 30% sobre 50 pontos, R$15. Ou seja, então mesmo para a pessoa que entrar no kit mais simplesinho, que é o kit clássico, você vai poder fazer muito dinheiro, você vai poder ganhar um bom dinheiro, ok? Então vamos lá, vamos para a segunda forma de bônus, que é o bônus de ativação. Esse bônus de ativação também me deixou sem sono, porque em minhas apresentações eu colocava para as pessoas que o meu objetivo, né, onde pagava os R$ 7,90 da primeira à quinta geração numa matriz de 5x5, né, que tinha uma limitação dessa matriz, o meu objetivo era ter 1.000 pessoas em 5 anos consumindo aí, né, pelo menos um perfume por mês. E o objetivo nesse bônus aqui vai ser exatamente o seguinte: você vai incentivar as pessoas, né, na ativação, a pessoa vai investir num pacote inicial, ela vai ter acesso ao negócio, seja com 10, 20 ou 30% de comissão na equipe menor dela, do bônus de início rápido, que é da pessoa quando ela está entrando no negócio. E aí automaticamente, se ela quiser entrar só para poder desenvolver rede, ela vai comprar um perfume por mês. Então ela vai pagar R$ 79,00. Só que o mais interessante é o seguinte: agora a regra muda. Ao invés de quinta geração, vai até a 8ª geração e você não tem limite de pessoas para poder cadastrar. Ou seja, antes era 5, agora você pode ter 100, 200, quantas pessoas você quiser. E aí as pessoas podem pensar, né? Mas diminuiu de R$ 7,90 para R$ 5,00. Concordo. Só que, por exemplo, na base, quando você cadastra uma pessoa, você não cadastra muitas pessoas. Agora, essas pessoas elas vão se multiplicando para baixo. Então, se você fizer uma continha simples, tá? Em 8 gerações, ou seja, 3 gerações a mais que atinge esse negócio, isso vai te trazer uma liberdade financeira e uma aposentadoria muito mais rápido. Porque se você pegar, por exemplo, tá? No exemplo que a UP antes desenvolvia, né? 5 que cadastram 5, 25, 125, 625, 3.125. Continua duplicando isso até a 8ª geração, com 5 pessoas. Quantas pessoas vai dar lá no final? Tá? Vamos fazer uma continha menor, mais simples, nesse bônus. Imagine que você, por exemplo, cadastre 2 pessoas na tua primeira geração e começa a desenvolver e ajudar elas a desenvolver o negócio. Essas 2 cadastram 2,
que cadastram duas, que cadastram duas, que cadastram duas, que cadastram... Quer dizer, desculpa, me empolguei aqui. Essas duas cadastram duas cada uma, então são 4. As 4 cadastram duas cada uma, são 8. As 8 cadastram duas cada uma, são 16. E aí vai, 16, 32, 64, 128, 256. Se você fizer uma continha simples, e isso, olha gente, eu quero que vocês coloquem isso para médio e longo prazo, como um plano de aposentadoria para vocês, ok? A gente sabe que a aposentadoria hoje no mercado paga aí limite, né? 700, 800, 1000, 2000 no máximo, ok? Então quero que você coloque, por exemplo, para a sua vida. Começa a construir esse negócio agora, começa a educar outras pessoas a parar de comprar no mercado tradicional, comprar os produtos UP, toda a linha de produtos UP, começar a usar os produtos UP e duplicar para outras pessoas. Se você constrói uma rede de 2x2 até a 8ª geração, vão dar mais de 500 pessoas. Aí você calcula sobre esses valores, né? 2 na primeira geração vezes 5, 4 na segunda geração vezes 5, 8 na terceira geração vezes 5, 16 na quarta geração vezes 5, e aí vai, né? 32 vezes 4, 64 vezes 4, 128 vezes 4 e 256 vezes 4 no total aqui. Vai te dar, só nesse bônus de ativação, eu estou falando de 2, mas não se limite a 2, quanto mais melhor, que agora você não tem limite de lateralidade. Você vai poder construir aí mais de R$2.000 só nesse bônus, todos os meses, recebendo todos os meses, toda a ativação das pessoas. Então visualize, até a 8ª geração. Tem gente que tem de 8ª geração hoje, porque por exemplo, a gente atingia só até a 5ª geração, de 8ª geração que o cara às vezes tem 1000 pessoas na 8ª geração. Porque foi duplicando o negócio. Tá? E uma coisa que é muito interessante, isso pode atingir até outros níveis a mais, 9º, 10º, 11ª geração. Por que acontece? Vamos supor que uma pessoa da 5ª geração sua, ela não ativou. E ela não ativou, mas o cara da 6ª geração ativou, o da 7ª não ativou e da 8ª geração ativou. O que acontece? Essas duas vagas que ficaram aqui entre a 5ª e a 7ª, que essas pessoas não se ativaram, vai pegar mais 2 gerações para baixo aqui, ó, a 9ª e a 10ª, vai subir para você. Então, a gente chama isso de compressão dinâmica. Então você não vai ficar limitado até a 8ª geração. Se alguma pessoa da sua rede furou ali, ela não comprou, pega as de baixo, pega as próximas. Tá? Então, por isso a importância de construir profundidade para poder dar solidez no seu negócio. Tá? Então, isso é muito interessante. Uma outra forma de bônus agora, que é o bônus de graduação. Como eu falei, né? Não muda. O bônus de graduação de 3 a 15%. Então, bronze 3, prata 6, ouro 9, rubi 12, diamante 15 e aí vai os outros níveis. Vale ressaltar o seguinte, para efeito de qualificação. As qualificações vão ser muito mais rápidas, você não precisa ter 5 diretos. Com os novos kits, a pontuação vai turbinar o seu negócio. Automaticamente você também vai poder qualificar mais rápido. Ok? E o que vai acontecer? A explosão no bônus de graduação. Você vai de bronze para prata, para ouro, para rubi, muito mais rápido. Imagine a seguinte situação, você foi lá e cadastrou 2 pessoas, no pacote Master, por exemplo. Você se tornou um bronze. Só que esse Master, essas 2 pessoas que você cadastrou, elas fizeram a mesma coisa no mesmo mês. Cada uma delas cadastrou 2 no pacote Master. São 6 pessoas. 6 pessoas, 6.000 pontos. Só que 2 qualificadas. As 2 qualificadas, a bronze, te levaram a prata naquele primeiro mês. E se vier a duplicação disso? Imagine o seguinte, se 60 pessoas dentro de um mês entrarem no seu negócio com um pacote Master, você pode fechar diamante às vezes no primeiro mês. Não é fácil, lógico, 60 pessoas. Mas imagine que você começa a construir agora esse negócio. Daqui a pouco essas pessoas vão se duplicando, daqui a pouco essas pessoas vão duplicando, daqui 6 meses, 1 ano, você já tem uma rede legal. E dessa rede, por exemplo, de 100, 200, 300 pessoas, elas fizeram um trabalho muito forte no pacote Master e no total ali entrou 60 pessoas novas no pacote Master. Então o diamante vem instalado. Lindo. Tá? Então assim, vai pular diamante, duplo diamante pelos cotovelos nesse negócio. Se preparem, vocês vão ver. Tá? As outras formas de bônus, que é o bônus de liderança, não muda, ok? Então segue a mesma coisa, quando você é diamante, forma diamantes abaixo, a mesma coisa, não muda. Tá? O super bônus também não muda, né? Para duplos, triplos e ônix, ok? Então também não muda. E como eu falei, né?
um projeto extremamente agressível e fácil de duplicar. Ou seja, são 5 bônus muito agressivos, vai começar muito de cara de estalo pelos pacotes e pelo o binário ali que vai turbinar o seu negócio. Então você precisa ser estratégico até na colocação das pessoas conforme você for cadastrando, para poder visualizar sempre a equipe menor para você receber os bônus, né? De fácil compreensão, como eu falei, informação duplicada com muito mais consistência e velocidade. Toda a rede se torna consciente sobre o seu plano de negócios e quando se entende 100% da proposta, a motivação aumenta. Não vai ter mais dificuldade em explicar o negócio. Qualificações mais justas e mais simples. Ok? Então, de arrepiar. Ok? O lançamento do WUP, para quem ainda não sabe, o preço dos shampoos, linha profissional. Ok? Não tratem a linha dos produtos UP como seda de supermercado. Detergente de cabelo. Ok? Isso é para tratamento, é uma linha profissional e que assim, eu não sabia, tá? Vanderlei Nunes, lógico, a gente de vez em quando vê ele na TV aí, que é o cabeleireiro das estrelas, vamos dizer assim, Gisele Bündchen, Cláudia Raia e outras pessoas, né? O que acontece? Ele é responsável por essas pessoas. Ele tem um reconhecimento notável nesse mercado. E só para você ter uma ideia, ele hoje é responsável por mais de 900 cabeleireiros. Já formou mais de 900 cabeleireiros. Então é um cara muito reconhecido no mercado e que vem hoje assinar uma linha em parceria com a UP, que vai se chamar WUP. O produto, hoje, de custo R$ 29,80 você vai comprar e vai vender ele a R$ 46,00. Você pode perceber aí que você vai ter uma margem de lucro um pouco reduzida, ok? Mas você vai ter um excelente produto nas mãos e lucro. Isso vai ser muito legal para poder fazer parcerias, né, com salões, aí fica a critério, né, da tua criatividade, do teu trabalho de desenvolvimento. Agora, vale ressaltar o seguinte, só vai alavancar ainda mais os seus negócios, pode ter certeza disso, ok? Então, está aberta a fábrica de diamantes negros e diamantes vermelhos, tá? Então, como eu falei, o crescimento ele vai ser exponencial, se prepare, tá? Promova para a sua equipe, tá? Porque eu acredito sinceramente, eu saí de lá assustado com tudo que eu vi, conversei com vários líderes de vários estados, eles ainda estão um pouco confusos com tudo isso, porque assim, as bonificações são extremamente generosas, mas se preparem, tá? Então, nossa essência é seu sucesso. Eu vou finalizando essa apresentação aqui e qualquer dúvida a gente está à disposição. Um grande abraço a todos, fique com Deus.